É Halloween e Lucas saiu para pedir doces ou travessuras. Ele chegou na casa mais assustadora do bairro e tocou a campainha. Uma mulher vestida de bruxa atendeu a porta, mas em poucos segundos, Lucas percebeu que ela era uma bruxa de verdade. O que a entregou? Decorações de Halloween não flutuam sozinhas no ar. Aquela abóbora ali tem vida própria. Durante uma maratona, 3 mulheres estavam prestes a cruzar a linha de chegada. Quando uma delas estava prestes a ganhar o primeiro lugar, os organizadores do evento receberam uma mensagem dizendo que uma delas não era realmente humana. Hein? A primeira mulher tá suando muito enquanto a segunda tá coçando sua grande tatuagem. A terceira mulher tá prestes a saltar para a linha de chegada, mas as pernas dela nem dobram direito. Ela deve ser um robô. Clara tá visitando uma velha casa mal assombrada. O guia turístico diz ao grupo dela que ainda existem alguns fantasmas morando lá. Clara decide copiar o grupo e tira fotos do lugar, mas ninguém aparece na foto dela. Por quê? Reviravolta. Clara é o fantasma. Ninguém aparece na foto dela porque o celular dela não é real e não pode tirar fotos de verdade. A dica era o fato de que Clara tá flutuando acima do chão sem tocá-lo. Molly foi para um acampamento de inverno com suas melhores amigas. À noite, todas ouviram uivos altos vindo da floresta. E no dia seguinte, elas viram pegadas grandes na neve. Dê uma olhada nos 3 monitores que trabalham no acampamento. Você consegue adivinhar qual deles é um lobisomem? A garota loira está usando luvas dentro de uma cabana aquecida. A de óculos tem arranhões no rosto. E o do meio está usando botas muito maiores que o tamanho dele. É, só vendo. Ele é um lobisomem. A delegacia recebeu uma ligação informando que um vampiro disfarçado estava se passando por professor na escola primária Middle Moon. O policial desceu até lá para verificar e encontrou 3 possíveis suspeitos. Dê uma olhada e veja se consegue adivinhar quem é o vampiro. É aquela que tá no meio. Ela tá usando óculos escuros dentro da cafeteria e bebendo uma bebida vermelha muito suspeita. Nossa! Quando Eric se aproximou do portão do seu apartamento, ele ouviu o som de alguém chorando muito. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém lá. Foi então que ele percebeu algo que o assustou e gritou: "Fantasmas!" Olhe para a imagem. Você consegue identificar o que Eric viu e o que o assustou tanto? A lâmpada do portão não está presa ao poste. Ela está flutuando no ar e, de alguma forma, ainda brilhando forte. Isso não está certo. Emma foi visitar a casa da sua amiga Judy. Quando ela chegou, viu sua amiga nadando na piscina. Mas já era tarde, estava escuro. Ela se abaixou para falar com a amiga, quando outra Julie veio correndo por trás dizendo para ela não fazer isso. Você consegue descobrir qual é a verdadeira Julie? É a garota que tá fora da piscina. A que tá dentro da piscina é um fantasma, porque a menina tá nadando, mas não há movimento na água. Mia é uma caçadora de fantasmas. Numa noite de quarta-feira, seu smartwatch alertou sobre a atividade fantasmagórica no antigo castelo da cidade. Ela correu até lá e encontrou uma sala empoeirada com 5 espelhos. Seu detector de fantasmas começou a pipar feito louco. Cada espelho mostrava um reflexo diferente da Mia, mas ela foi rápida em encontrar o fantasma. Você consegue encontrar também? Olhe com atenção pro terceiro espelho. Mia tá usando seu smartwatch, mas o reflexo dela não tá. Não é ela. É o fantasma imitando ela.
Você chega a uma festa de Halloween. A principal atração da festa é entrar em uma sala com um personagem de história de terror de verdade lá dentro. Na primeira sala, há um vampiro sedento por sangue. Na segunda sala, tem um monstro Frankenstein algemado. E na terceira sala, tem um zumbi com uma aparência péssima. Em qual sala você estaria mais seguro entrando? Na segunda sala. Como o cara tá com as mãos algemadas, ele realmente não pode te machucar. Brandy e Michelle foram acusadas de serem vampiras depois que postaram essas fotos na internet. Dá uma olhada nelas. Qual delas é uma vampira de verdade? É a Brandy, a loira à esquerda. Se você olhar bem, não dá pra ver o reflexo dela no espelho. Ela deve ser uma vampira. Jack trabalha no necrotério. Ele tá fazendo sua ronda matinal, conferindo todos os recém-chegados, quando sente algo tocar suas pernas. O coração dele começa a bater muito rápido. Dá uma olhada na imagem. Você consegue descobrir qual desses corpos ainda tá vivo? É o da direita. Se você reparar, a mão dele tá pra fora da cama e ele tá mexendo os dedos. Ele deve estar vivo ainda. Sylvie estava andando em uma floresta tarde da noite. Era noite de lua cheia. Quando estava voltando para casa, ela ouviu uns uivos do nada. Havia 3 lobisomens na frente dela. Ela ficou com medo, mas foi aí que ela percebeu que um deles não era um lobisomem de verdade. Dá uma boa olhada na foto. Você consegue adivinhar qual deles é um lobisomem falso? É o na esquerda. Se você olhar de perto, vai ver que tem um zíper no peito dele. Ele claramente está usando uma fantasia. A melhor amiga da Beth da escola mostrou uma foto para ela e pediu para descobrir quem na foto não era humano. Ela ganharia doces de graça por uma semana se conseguisse. Você pode ajudar a Beth a descobrir a resposta? É o menino do meio. Ele não tem sombra, o que significa que definitivamente não é humano. Num domingo ensolarado, Mary estava passeando pelo pier na praia quando uma criatura marinha a agarrou. Ela acordou em um castelo subaquático abandonado. Para escapar, ela precisava escolher um dos 3 túneis. O primeiro tinha olhos malignos brilhando e piscando. O segundo estava cheio de tubarões. O terceiro tinha um naufrágio de navio pirata. Qual túnel seria o mais seguro para ela escolher? Ela deveria escolher o terceiro. O navio pirata já afundou, o que significa que qualquer perigo que existia ali já passou. É a saída mais segura para Mary. Bob estava mergulhando quando bateu a cabeça em um recife de coral. Ele acordou alguns dias depois em um reino subaquático. 3 sereias o acolheram e ajudaram ele a se recuperar. Quando finalmente abriu os olhos e perguntou quem elas eram, todas disseram que eram sua esposa. Dá uma olhada na imagem. Você consegue dizer qual sereia está dizendo a verdade? Se você olhar com atenção, a terceira sereia à direita está usando um anel de concha parecido com o que o Bob está usando. Isso deve significar que ela é a verdadeira esposa dele, e as outras 2 sereias estavam mentindo. Maya era uma policial disfarçada. Um sábado à noite, ela decidiu ir ao cinema. Quando chegou, viu 2 mulheres que pareciam bem suspeitas. Ela se lembrou que a polícia estava procurando uma garota que, na verdade, era um zumbi. Dá uma olhada nas 2 mulheres. Você consegue dizer qual delas é o zumbi? É a mulher esquerda. Os olhos dela estão encarando nada e ela está fazendo sons estranhos. A Selma é uma bruxa.
Um dia, ela volta para casa e descobre que o livro mágico mais poderoso de sua biblioteca desapareceu. O ladrão deixou um bilhete com as seguintes letras. Você consegue adivinhar o significado dessa mensagem? A Selma deve ler esse bilhete da direita para a esquerda. Dessa forma, a mensagem será lida como: seu livro está em uma cabana no pântano. Chegue à meia-noite e pegue-o. A Selma chama sua irmã Alma e elas vão juntas para a cabana do pântano. A casa está vazia, então as duas decidem explorar o sótão. A Selma encontra o livro empoeirado e lê algumas palavras em voz alta. De repente, a Alma se transforma em um sapo. Felizmente, todos os feitiços desse livro têm uma poção de cancelamento. Mas infelizmente, algumas partes estão escritas em uma linguagem estranha. Apenas uma dessas 3 poções mágicas ajudará. O truque é encontrar uma receita que contenha um número máximo de palavras semelhantes ao texto à esquerda. Você pode ajudar a Selma? Dê uma olhada na primeira receita. Ela tem 2 palavras correspondentes. A segunda tem 4 correspondências. E a terceira tem apenas uma. Portanto, elas precisam usar a segunda poção. Felizmente, a Alma se transforma novamente em uma humana. As irmãs continuam explorando a cabana. Você consegue identificar qual emoji está ausente nesse local? Este aqui. E quanto a este espaço, você consegue resolver o problema do emoji ausente? O quarto emoji não deveria estar aí. De repente, um mago malvado chega à cabana e diz: Olá, Selma! Estou pronto para devolver seu livro se você conseguir resolver meu enigma. Quanto é que vemos 2, mas chamamos de 10? Quando olhamos para o relógio e vemos o número 2, dizemos 10 minutos. O feiticeiro perverso devolve o livro para Selma e diz: Há 3 maneiras de sair do pântano, mas apenas uma delas é segura. Aranhas venenosas rastejando pelo primeiro caminho. Alguns lobisomens estão rondando o segundo. E a terceira rota está cheia de armadilhas mágicas, escondidas em lugares desconhecidos. Boa sorte! Qual caminho é mais ou menos seguro? A Selma e a Alma devem escolher a segunda rota. Dê uma olhada no céu. É lua nova, portanto os lobisomens não são perigosos. No dia seguinte, a Selma vai para a escola de magia. Ela conhece um novo aluno, o Sebastian, e se apaixona à primeira vista. E fica tão nervosa na companhia dele que não consegue nem falar. Então decide colocar um bilhete de amor na mochila dele. Agora, a tarefa dela é lembrar qual mochila pertence a ele. Eis o que ela se lembra com certeza. Se for vermelha, não tem botões. Se for azul, não tem alça. Além disso, não está ao lado da última mochila da fila. Você pode ajudar a Selma a encontrar a mochila do Sebastian. Podemos excluir essas mochilas vermelhas porque elas têm botões. Além disso, podemos nos livrar da azul com alça. E agora tudo o que precisamos fazer é separar essa mochila que está ao lado da última da fila. E pronto! A mochila do Sebastian está aqui. Enquanto isso, a Selma volta da escola e vai tomar um banho de espuma. Você consegue identificar o que há de errado nesse banheiro? Dê uma olhada mais de perto na banheira dela.
Há uma barbatana de tubarão saindo da água. É tempo de férias. E a Selma faz caminhadas na floresta, enquanto a Alma está fazendo um churrasco nas montanhas. Uma das irmãs está correndo perigo. Você consegue adivinhar qual, apenas olhando as imagens. Embora a barraca da Selma esteja suja e velha, ainda é bastante útil. Enquanto isso, a Alma está fazendo um churrasco ao lado de um pote de gasolina. Portanto, ela está correndo um perigo maior. Começa a chover. A Selma decide deixar a floresta e se hospedar no hotel local. O gerente diz: Bem-vinda! Só temos 4 quartos vazios. Pode dar uma olhada neles e escolher. Você pode ajudar a Selma a fazer a melhor escolha. A janela do primeiro quarto não é segura. Há rachaduras no vidro. Algo vivo está se movendo sob os lençóis da cama no terceiro quarto. E o quarto cômodo tem um espelho mal assombrado. Portanto, ela deve escolher o segundo quarto. A Selma caminha pelo hotel e se depara com uma cerimônia de casamento assustadora. Uma dessas pessoas é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual? É o noivo. Dê uma olhada mais de perto na roupa dele. Ele está escondendo uma cauda de lobo. A segurança do hotel recebe um alerta de emergência. Há uma mulher com documentos falsos entre os hóspedes. O guarda encontra 3 suspeitos. Você consegue identificar quem tem o passaporte falso? Independentemente do país de origem da pessoa, nenhum passaporte pode ter uma foto com uma praia ensolarada ao fundo. Ela deve ser formal, portanto os documentos da Karen são falsos. A Selma vai para a área de spa do hotel. Você consegue identificar quem não é deste planeta? Essas 2 moças parecem estar completamente bem, mas há um curativo no braço dessa. É improvável que um ser humano opte por ir a uma sauna se tiver cortes ou arranhões. Alguém quebrou uma antiga estátua amaldiçoada no museu local. Qualquer pessoa que entre em contato com os fragmentos dela fica com uma erupção cutânea verde. O gerente convida a Selma para investigar esse caso misterioso. Ela encontra 4 suspeitos e os interroga. O Drake diz: Moça, eu nem sequer vi a escultura. Só vim aqui para usar o banheiro. A Morgana responde: Eu queria ver essa peça em particular, mas infelizmente cheguei aqui tarde demais. Eu não sabia sobre a maldição, então toquei nos fragmentos. A Fiona fala: Eu não quebrei a estátua, mas roubei um fragmento para vender. Depois percebi uma erupção cutânea e joguei fora. E o Xavier afirma: Eu li sobre a maldição, então prefiro ficar longe desse objeto. Quem está mentindo? Não há problema com o fato da Morgana e a Fiona terem erupções cutâneas. Ambas tocaram a escultura amaldiçoada, mas por que o Drake também teve? A Selma vai a uma loja de magia para comprar alguns ingredientes para seus rituais. A vendedora oferece um desconto de 50% se ela decifrar seu enigma. Eu nunca estive lá, mas sempre estarei. Você nunca me viu, nem nunca verá. No entanto, sou a confiança de todos. Quem sou eu? A resposta correta é futuro. A Selma convida um casal de amigos para jantar. Alguém sugere jogar cartas, mas por alguma razão, ela está enfrentando má sorte a noite toda. Você consegue adivinhar por que a garota está perdendo? Há um espelho atrás dela. Os outros jogadores podem ver suas cartas.
Após a festa, a Selma percebe que seus castiçais antigos de ouro estão faltando. Ela visita 4 suspeitos em suas casas e os questiona. A Lily diz: eu estava muito cansada depois da festa, então peguei um táxi e fui para casa. Você pode perguntar ao motorista. Minhas mãos estavam vazias. A Bella afirma: Eu não roubei suas coisas, Selma. Todo mundo sabe que sou mais rica do que você. A Alma garante: Qual é? Você é minha irmã. Eu sei o quanto esses castiçais significam para você. E o Sebastian responde: Sinceramente, eu não prestei atenção em suas coisas. Fiquei olhando para você a noite toda. Quem é o ladrão? O cachorro da Bella está cavando o chão no quintal dela. Dê uma olhada mais de perto e você perceberá que o castiçal da Selma está saindo do chão. Flagra! Ok, primeira pergunta. Quem é aquela pessoa que não decide se entra ou sai? É o prisioneiro. E hoje você vai ser um verdadeiro detetive resolvendo alguns enigmas de prisioneiros. Preparado? Aqui está uma tarefa para você. Dê uma boa olhada nessas 3 casas. Em uma delas, mora alguém que escapou recentemente da prisão. Em qual casa você acha que ele mora? Se acabou de fugir da prisão, a pessoa está muito alerta e pronta para fugir imediatamente, o mais rápido possível. Veja como os carros estão estacionados. 2 estão estacionados com a parte de trás voltada para a estrada e 1 está apontando para a rua. O que está apontando para a rua é mais rápido para sair, então deve ser o da casa do prisioneiro fugitivo. Um prisioneiro tem uma chance de escapar da prisão. Ele pode escolher entre 2 portas. Atrás de uma está a liberdade e a outra leva de volta à sua cela. Ele não sabe qual é qual. Na frente de cada porta tem um guarda. Um deles sempre mente e o outro sempre diz a verdade. Mas novamente, ele não sabe qual é qual. O prisioneiro pode fazer apenas uma pergunta. Que pergunta ele deve fazer para sair? Ele deve perguntar para qualquer guarda: o guarda mentiroso está na frente da porta que leva à liberdade? Se ele disser sim, há 2 opções: ou ele está falando a verdade, ou ele é um mentiroso, e então ele fica parado ao lado da porta da cela. Em qualquer caso, o prisioneiro deve escolher a outra porta. Se o guarda responder não, ou é verdade e a porta leva à liberdade, ou é mentira, mas ainda significa que é a porta da liberdade. Assim, em caso de a resposta ser não, o preso deve escolher a porta onde está o guarda. Um prisioneiro está tentando fugir. Ele conseguiu sair da cela e encontrou um túnel subterrâneo que, no entanto, o levou a 3 portas. Nenhuma delas parece segura. Atrás da primeira, há 2 guardas que o veriam e o levariam de volta à prisão. Atrás da segunda porta, há uma sala cheia de lasers. Atrás da terceira, tem uma sala com o chão cheio de cacos de vidro. Qual caminho é mais seguro? O prisioneiro deve escolher a última porta. O chão está coberto de cacos de vidro, mas ele está de tênis e então não irá se machucar. Outro prisioneiro está tentando escapar e quase conseguiu. Ele se depara com 3 portas à sua frente. Atrás de uma, tem 3 cachorros famintos e furiosos. Atrás da segunda porta, haverá uma explosão em 5 minutos. E atrás da terceira, tem um guarda. Qual porta o prisioneiro deve escolher para sair com sucesso? Ele deve esperar 5 minutos para deixar passar a explosão e então usar a segunda porta para sair. Agora temos um quebra-cabeça lógico. Um preso recebeu uma visita. O guarda perguntou quem era e ele disse: "Eu não tenho irmãos. O pai deste homem é filho do meu pai." E então, quem visitou o preso? Como o preso não tem irmãos, então o filho do meu pai é ele mesmo. E ele é o pai do visitante. Então, a visita é o filho dele. Um preso ficou doente e agora tem que tomar remédios para manter sua doença sob controle e não infectar mais ninguém.
Ele tem 3 comprimidos que deve tomar a cada hora. Quanto tempo ele levará para tomar todos os comprimidos? Vai levar 2 horas. Ele tomará um imediatamente, outro depois de Uma nova sorveteria foi aberta no bairro onde o Marcelo mora. Ele vai até lá para dar uma olhada. O lugar está bem cheio porque oferece uma porção de sorvete grátis para cada cliente. O cara conhece uma linda garota chamada Kelly na fila. Ele se apaixona por ela imediatamente, mas infelizmente a Kelly já é casada. Você consegue encontrar o marido dela entre esses homens? É o segundo cara. Ele é o único que não está segurando nenhum sorvete. E a garota está segurando 2 porções. Uma para ela e outra para o marido. No dia seguinte, o Marcelo perdeu a hora e agora está atrasado para o trabalho. O chefe vai ficar furioso. Pode até demitir o subordinado. Mas espere um pouco. Acontece que o chefão não está no escritório hoje. Está fazendo uma viagem de negócios de última hora. Assim, o Marcelo pode relaxar. Mas de repente, o cara liga para ele. Onde você está? Você tem 10 minutos para chegar ao escritório. O rapaz responde. Estou no metrô agora mesmo. Bem, preciso que você faça uma coisa para mim. Me ligue quando estiver no escritório. O Marcelo é um mentiroso genial. Como ele enganou o chefe. Ele tinha uma faixa de ruído do metrô em seu computador e a tocou quando estava no telefone. Esperto. O Marcelo entra na padaria local a caminho do escritório. O cozinheiro traz 2 bandejas com tartines frescas. Não tenha pressa e tente identificar 10 diferenças entre elas. Pronto para ver a resposta? Aqui está! E quanto a estes 2 cafés da manhã? Você consegue encontrar 10 diferenças? Aqui. O rapaz chega ao escritório. Alguém alterou a senha do computador corporativo dele, que consiste em 7 dígitos. O Marcelo envia uma mensagem de texto para seu colega de trabalho e pergunta sobre a nova combinação. Aí recebe a seguinte resposta. Você pode ajudá-lo a descobrir o código? O número de dedos implica o dígito certo na senha. Portanto, é só digitar 1, 0, 5, 2, 3, 1 e 0. O Marcelo é um ilustrador. O chefe lhe envia alguns arquivos e pede que ele separe as imagens e adicione algumas cores. Infelizmente, todas as camadas estão mescladas. Você consegue identificar 6 objetos diferentes nesta imagem? Aqui estão eles. E nesta imagem, você consegue identificar 11 objetos? São estes. A irmã do Marcelo, a Ariana, vai se casar. Ele chega ao evento e ela lhe pede para tirar uma foto dela com alguns amigos. Mas alguém faz uma brincadeira com a noiva no meio da sessão de fotos e derrama tinta em seu lindo vestido. Você consegue adivinhar quem fez isso só de olhar para esta imagem? É o homem à direita. Ele tem uma corda nas mãos que está amarrada ao balde. A garota muda o vestido e o casamento vai muito bem. Após a cerimônia, eles dão uma festa em um restaurante. O lugar é muito popular entre os recém-casados. O Marcelo se depara com 3 noivas no saguão e logo vê a falsa. E você? É a terceira mulher, que está com jeans e tênis normais por baixo do vestido. Além disso, está usando uma peruca. Ela deve estar apenas experimentando a roupa. O jantar de casamento começa e os garçons servem o primeiro prato. Mas, de repente, as luzes se apagam por 15 segundos. Quando a energia volta, o Marcelo descobre que seu relógio desapareceu. Ele questiona 4 suspeitos. A Karen diz: eu estava comendo o bolo de casamento quando a luz se apagou e estava delicioso. O Nando responde: eu estava falando ao telefone com meu avô.
Quando escureceu, continuei nossa conversa. O David fala: eu estava lavando as mãos no banheiro. Já Stella afirma: eu estava tirando fotos da comida para o meu Instagram. A culinária local é tão sofisticada. Quem está mentindo? A Karen. Ela disse que estava comendo o bolo, mas deu uma olhada nele. Ainda não foi cortado. O jantar acabou de começar. O Marcelo está passando as festas de Natal com 3 de suas ex-namoradas. Eles vão para um resort de esqui chique no Alasca. Era o primeiro dia de férias quando o rapaz foi encontrado envenenado em seu quarto. A polícia interroga as garotas. As 3 tinham saído naquele dia e ele ficou no hotel para tirar um cochilo. A Megan diz: fiquei fazendo compras o dia inteiro. A Lola garante: foi à praia para tomar sol e nadar. Quando voltei, encontrei Marcelo inconsciente. E a Sofia responde: fui à cafeteria local para escrever meu romance. Ninguém quis se juntar a mim. Quem está mentindo? A Lola era a época do Natal, portanto devia estar muito frio no Alasca. Ela não podia nadar e tomar sol ao ar livre. Finalmente, o Marcelo melhora e deixa o hospital. Então retorna à estação de esqui e dá uma olhada nas montanhas. O que esses caras estão fazendo de errado? Esse aqui está andando de snowboard, mas não é um esporte que precisa de bastões. Após a viagem ao Alasca, o rapaz consegue um novo emprego em Nova Orleans. Ele encontra um ótimo apartamento e se muda para lá. 3 vizinhas batem em sua porta para cumprimentar o novo morador. Uma delas é uma verdadeira bruxa. Você consegue identificar quem exatamente? A primeira garota levou um bolo que parece bem inocente. A terceira deu uma planta de presente que também parece boa. Mas a segunda mulher foi com uma cesta com comida e há uma cobra rastejando ao redor dos presentes. De repente, o Marcelo acorda em um labirinto estranho no meio da noite. A única maneira de escapar é atravessar esse emaranhado. Mas, infelizmente, há 4 criaturas perigosas esperando por ele no caminho. Em primeiro lugar, há uma górgona que transforma todos que vê em pedra. Na sequência, há um lobisomem e, como é lua cheia, ele está com muita fome. A terceira criatura é um goblin das árvores, que pode agarrar as pessoas com seus galhos fortes e é impossível sair. E, finalmente, há uma sereia que pode usar seu canto para encantar as pessoas, que vão fazer o que ela quiser. Felizmente, o rapaz tem 4 poções mágicas que podem ser úteis. Cada uma tem um efeito de 24 horas. A primeira tornará qualquer pessoa silenciosa. A segunda deixará qualquer criatura muito fraca. A terceira transforma qualquer humano em vegano. E a quarta pode causar cegueira. Você pode ajudar o rapaz a distribuir corretamente as poções entre as criaturas? Ele deve usar a poção do silêncio para neutralizar a sirene, a da cegueira contra a górgona, transformar o lobisomem em um vegano e enfraquecer o goblin da árvore. No dia seguinte, o Marcelo recebe um cartão postal. Há um bilhete escondido nesse rosto. Você consegue descobrir a mensagem? As características desse rosto formam a palavra liar, que é mentiroso em português. O rapaz compra uma excursão para conhecer os locais da região. Então tira um cochilo no trem. Mas depois de um tempo acorda e vê que seu tablet foi roubado. Ele interroga 4 turistas que estavam por perto. O Leonardo diz: desculpe, eu estava ouvindo música e meus olhos estavam fechados. Não sei quem fez isso. O William responde: acho que foi o Ronaldo. Ele é muito suspeito, porque precisaria de tantos aparelhos em uma viagem de turismo. O Ronaldo fala: eu tenho um monte dos meus próprios aparelhos. Não preciso do seu tablet velho e desatualizado. E a Maria afirma: desculpe, mas eu estava dormindo. Você consegue identificar o ladrão? Foi a Maria. Ela escondeu o tablet do Marcelo dentro da revista. O Marcelo vai até o vagão restaurante. Lá, vê 4 turistas falando um idioma desconhecido e, assim, não consegue entendê-los. De qualquer forma, ele consegue identificar o namorado dessa garota imediatamente. Você também é capaz? É o segundo cara. Eles têm tatuagens semelhantes no pescoço.
Do nada, o Marcelo acorda, trancado em uma casa abandonada. Ele encontra 3 portas, mas apenas uma delas leva à liberdade. O rapaz tem apenas uma chance. Tigres famintos estão esperando atrás da primeira saída. Há uma grande fogueira atrás da segunda porta. E um lobisomem está se escondendo atrás da terceira. Como ele poderá escapar? O Marcelo deve esperar até que o fogo se apague. O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo. O Breno alegou que alguém havia entrado em sua casa e roubado seu relógio caro. Quando o detetive chegou, viu que a porta da frente estava aberta e que havia pegadas enlameadas que levavam à sala de estar. Também notou um pouco de lama na escada. Depois de dar uma olhada em tudo, ele rapidamente descobriu quem era o ladrão. Então, subiu as escadas e prendeu o filho do Breno. Por que ele fez isso? O detetive notou que não havia pegadas do lado de fora, o que indicava que o ladrão ainda estava lá dentro. 4 amigos saíram para almoçar. Dê uma olhada na imagem e tente adivinhar qual é a pessoa mais rica. É a da direita. A primeira tem um iPhone falso, portanto, não pode ser ela. Depois, a que está ao lado tem sapatos rasgados, o que significa que não tem dinheiro para comprar calçados novos. A terceira pessoa tem uma carteira vazia, provavelmente vai pedir a alguém que pague sua parte da conta. E a quarta tem vários cartões de crédito pretos, o que indica que é a mais rica. O Fred foi ao castelo perto de sua casa para devolver um gato perdido. Ele foi recebido por um homem velho que o convidou para entrar. Mas quando entrou, o cara se transformou em um mágico maligno que prendeu o Fred lá dentro. Então, o mágico maligno disse: Se você concluir 3 tarefas que eu lhe der, eu o deixarei ir para casa. Senão, você ficará preso aqui para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Me ajude a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais. Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles, bem ao lado da abóbora. Para a próxima tarefa, o Fred tinha de fazer uma poção e os ingredientes deveriam ser adicionados na ordem correta. O mágico deu ao rapaz um pedaço de papel com a receita escrita nele. Você pode ajudá-lo a fazer a poção? Basta seguir as cores dos caldeirões. Portanto, antes de tudo, deve adicionar curry para que a poção fique amarela. Em seguida, alguns mirtilos e ela ficará verde. E por fim, jogue alguns tomates para que a poção fique marrom. Muito bem, Fred! A terceira tarefa é encontrar um livro nesse cômodo bagunçado. Você consegue fazer isso? Está bem ali, atrás da luminária de chão. Parabéns, você acabou de ajudar a libertar o Fred. O Alex acordou no sótão de uma casa abandonada. Ele tentou encontrar uma saída, mas tudo que conseguiu achar foi uma sala com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significava que a luz do sol provavelmente o queimaria se ele entrasse. A segunda escondia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia um leão faminto. O que o Alex deve fazer para escapar? Ele precisa esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse para a mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu ajuda para fazer uma mala para a viagem. A mãe arrumou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a Sandra voltou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem. Mas em algum momento da conversa, perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. Esta imediatamente percebeu que a filha tinha mentido sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como?
porque a mãe da Sandra colocou uma escova de dentes na mala, mas embaixo das roupas de ginástica. Se a garota tivesse realmente ido para aquele acampamento, teria usado as peças e encontrado a escova. A Kayla descobriu 3 bolsas e um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia haver R$1 milhão em uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. Ela só tinha uma chance de descobrir qual continha o dinheiro. A Kayla sabia que apenas uma das mensagens nas bolsas era verdadeira. Na primeira estava escrito: "O dinheiro não está aqui". A segunda tinha a seguinte mensagem: "O dinheiro não está aqui". A última bolsa dizia: "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Kayla, qual escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas é verdadeira, então o dinheiro está na primeira bolsa. A Rebecca tinha acabado de chegar de uma viagem de 2 semanas ao Egito. Durante esse período, ela comprou uma linda esmeralda e queria mostrá-la a alguns de seus amigos. Então decidiu dar uma festa apenas para os mais próximos. No dia seguinte, ela percebeu que a pedra havia desaparecido. A garota decidiu imediatamente chamar um detetive para ajudá-la a encontrar o ladrão. Então lhe mostrou algumas das fotos que havia tirado na noite anterior. O investigador deu uma analisada rápida e já tinha uma boa ideia de quem havia cometido o crime. Deu uma olhada nessas fotos. Como o cara encontrou a pessoa culpada? Veja esta garota usando um chapéu. À 1 da manhã, ele estava plano. Mas às 2, o objeto de repente ficou pontudo, imitando estranhamente o formato de uma esmeralda. Deve ter sido ela. É uma noite chuvosa e o Danilo está dirigindo de volta para casa. Ele passa por um ponto de ônibus, onde 3 pessoas lhe pedem carona. Só que o rapaz só tem um assento em seu carro para oferecer, mas realmente quer ajudar todos os que estão ali. Há uma senhora idosa que parece estar com muito frio. Há um médico que diz que precisa ir ao hospital para uma consulta rápida. E uma garota por quem o Danilo tem uma queda. Qual é o melhor arranjo que o rapaz pode fazer para ajudar todos? Ele pode emprestar o carango para que o médico leve a senhora para casa. E o Danilo pode esperar no ponto de ônibus com a garota por quem tem uma queda até que o médico volte e lhe devolva o automóvel. Em uma tarde, a Nicole encontrou seu pai, o Fernando, na sala de estar, muito preocupado com uma mensagem anônima que havia chegado. Ele era um investigador particular e acabara de receber uma mensagem que revelava o endereço do criminoso mais perigoso da cidade, o malandro Júlio. O Fernando decidiu verificar a área, mesmo sem saber como era o criminoso. O endereço era um velho armazém e, quando entrou, encontrou 4 pessoas sentadas em uma mesa jogando pôquer, com as seguintes ocupações: profissional de carpintaria, motorista de caminhão, profissional de mecânica e um bombeiro. Sem qualquer hesitação ou comunicação, o Fernando prendeu o bombeiro. Como ele sabia que o cara era o criminoso? O bombeiro era o único homem na sala. As demais pessoas que estavam jogando pôquer eram mulheres. O Beto e a Raquel decidiram ir tomar uma xícara de café, mas quando seus pedidos chegaram, o café do rapaz veio com uma mosca dentro. Ele chamou o garçom e pediu que trocasse sua xícara. O garçom levou outra, mas 2 segundos depois o Beto chamou novamente e disse: "Ei, esta é a mesma xícara!" Como ele sabia? Porque o Beto já havia colocado açúcar em seu café e, quando provou o líquido dentro da nova xícara, ele já tinha açúcar. Você é acordado pelo toque estridente do seu telefone. Seu amigo, o melhor detetive da cidade, está do outro lado. Não tenho tempo para explicar. Estou saindo da cidade em 20 minutos. Você terá que me substituir durante as próximas 2 semanas. Não tente entrar em contato comigo. E ele desliga. Você fica sentado na cama, o telefone na mão, olhando para a escuridão do seu quarto.
É preciso lidar com seu primeiro caso já pela manhã. Um homem ansioso corre para o escritório do seu amigo. Eu trabalho como caixa em uma loja de roupas. Ontem à noite fechei a loja e enquanto eu contava o dinheiro, de repente escureceu. Houve um problema com a lâmpada. Subi na mesa para agarrá-la, mas ao fazer isso queimei a mão. Fui para trás, caí no chão e perdi a consciência. Quando recobrei os sentidos, o dinheiro tinha sumido. Você examina a sala com atenção e percebe que o homem está mentindo. O que o faz pensar assim? A lâmpada de que o caixa lhe falou é de LED. Esse tipo não esquenta. Seu primeiro caso real o deixa com fome. Você vai ao restaurante mais próximo para comer algo. Mas assim que entra, ouve vozes altas e furiosas. Uma garçonete e um cliente estão discutindo. Você também pediu asas de frango e tem que pagar por este prato. É a garçonete. O cliente parece cansado e com sono. Mas eu não pedi. Não estou aqui há mais de 1 hora. Sim, cochilei, mas isso não significa que não me lembro do meu pedido. Não há como intervir. E você diz, você sabe muito bem que este homem não poderia ter pedido asas de frango. Como chegou a essa conclusão? Bastou ver o bilhete na parede. Está escrito, a cozinha funciona até 1 da tarde de hoje. São 3 da tarde agora. O homem afirma que está lá há 1 hora, o que significa que chegou bem depois que a cozinha foi fechada. Após o incidente, você decide fazer uma refeição em outro café, mas quando se aproxima, vê uma senhora chorando. Eu ia atravessar a rua, uma mulher agarrou minha bolsa e desapareceu. Eu havia entrar neste café. Você pode me ajudar a pegar minhas coisas de volta? Você entra no café. Ah, aquela é a minha bolsa, entre as 2 mulheres, mas não consigo reconhecer quem a pegou. Não tive tempo de olhar para ela com atenção. Você não precisa de muito tempo para descobrir quem é a culpada. É a da esquerda. A mulher à direita está com o braço esquerdo engessado. Se tivesse pegado a bolsa, a teria colocado do lado esquerdo dela. Depois de um dia tão agitado, você está exausto. Adormece assim que sua cabeça toca o travesseiro, mas acorda apenas algumas horas depois. Outro dia, outro caso. Você finalmente está aqui. Um homem amarrado a uma cadeira parece feliz. Alguém invadiu minha casa esta noite, me amarrou e roubou todos os nossos objetos de valor. O jornaleiro trouxe o jornal de manhã cedo. Ele deve ter me ouvido gritar por socorro e chamou a polícia. Felizmente, tudo estava no seguro, mas espero lidar com esse problema antes que minha esposa descubra. Você prende o homem por tentativa de fraude de seguro. Por quê? Você notou que os jornais estavam sobre a mesa do corredor, não caídos no chão perto da caixa de correio. Alguém deve tê-los colocado lá. Só poderia ser o dono da casa ou um cúmplice, a esposa. Depois que a polícia chegou, você sai da casa do homem e imediatamente recebe uma nova ligação. A Silvia afirma que a vizinha, a Mônica, roubou as roupas dela. Diz que as pendurou no quintal às 10 horas e, quando saiu de casa, 2 horas depois, viu que a Mônica as colocou na bolsa dela. Eu não fiz isso, é uma mentira. A outra mulher parece zangada. Você olha em volta e pede para a Silvia o acompanhar até a delegacia por tentar caluniar a vizinha. Como você descobriu que ela estava mentindo? Está muito frio lá fora e há neve nos telhados. Em 2 horas, a roupa úmida estaria tão congelada que seria impossível dobrá-la e colocá-la em uma bolsa. Seu telefone toca novamente. É uma mulher que trabalha em um museu. Você precisa me ajudar, ela diz. Quando você chega ao museu, ouve a seguinte história. Ontem fiquei até tarde no trabalho. Precisava preparar alguns documentos. Estava sentada nesta mesa. As luzes do teto estavam apagadas. Roberto era um colecionador de moedas raras. Um dia, o homem chamou a polícia. Eu comprei essa moeda ontem, disse ele chorando. Procurei por ela por vários anos e agora ela sumiu. Aposto que foi um dos meus irmãos. O Frederico e o Mateus moram comigo. Um deles coleciona livros antigos e o outro é louco por selos raros. Todas as nossas coleções ficam em uma sala grande. A polícia começou a pedir mais detalhes para o Roberto. Descobriu-se que a chave da sala onde todas as coleções estavam guardadas ficava em um vaso sobre a lareira. A única pessoa que visitou a casa foi o Marcos, que era amigo do Roberto. O homem gostou tanto da moeda que começou a oferecer muito dinheiro por ela, mas o Roberto não concordou em vendê-la.
De manhã, ele foi verificar a moeda, mas ela tinha desaparecido. Quando a polícia chegou, descobriu que a sala havia sido aberta com a chave. A polícia também não encontrou nenhuma impressão digital. Você sabe quem roubou a moeda? Foi o Marcos. Ele era a única pessoa que tinha um motivo para eliminar as impressões digitais. As dos irmãos seriam absolutamente naturais, já que eles moram lá. Houve um apagão na cidade, mas ainda assim, o motorista de um ônibus viu um cachorro na estrada e conseguiu parar a tempo. Como ele fez isso? Esse incidente aconteceu durante o dia. São apenas buracos amarrados a outros buracos. Ao mesmo tempo, é tão forte quanto aço, mas não tão rígido quanto um poste. O que é isso? É uma corrente. A esposa do Estevam ligou para a polícia e disse que seu marido havia desaparecido de dentro da garagem. Isso aconteceu há várias horas. A única coisa que ela encontrou lá foi uma luva da mão esquerda. Quando a polícia chegou, viu que era uma luva muito peculiar. Essas luvas eram vendidas em apenas uma loja da cidade. O dono da loja disse que tinha vendido dessas luvas recentemente para apenas 2 pessoas. Para o Caio, vizinho do Estevam, e para o Bruno, colega de trabalho do Estevam. Os policiais visitaram o Caio e pediram ao homem que mostrasse suas luvas. Mas o Caio tinha apenas uma. Perdi a outra luva há uma semana e não tenho outras. O homem até pegou a luva para mostrar aos policiais. Em seguida, a polícia visitou o Bruno. Eu estava usando essas luvas quando estava consertando meu carro. Elas ficaram tão sujas que as joguei fora. Quem você acha que sabe algo sobre o desaparecimento do Estevam? O Bruno. O Caio colocou a luva na mão esquerda, e a luva que a esposa do Estevam encontrou também era para a mão esquerda. Um professor de matemática ensinou sobre os algarismos romanos aos seus alunos. Depois disso, pediu que eles desenhassem apenas uma linha contínua e transformassem o 9 em 6. A única condição era que os alunos não tirassem a caneta do papel até que a linha estivesse terminada. O Jefferson foi o primeiro a concluir essa tarefa. Como ele fez isso? Ele desenhou a letra S na frente do 9 em algarismos romanos e obteve a palavra six, que significa 6 em inglês. A Sharon e a Cynthia tinham uma caixa de chocolates cada uma. Havia 14 chocolates em cada caixa. A Sharon comeu vários e a Cynthia comeu a mesma quantidade de chocolates que sobrou na caixa da Sharon. Quantos chocolates as duas têm juntas agora? Elas ainda têm 14 chocolates juntas. A Kátia herdou uma velha casa de uma tia rica. Quando a jovem estava explorando o porão, se deparou com uma enorme porta de madeira. Ela abriu e viu uma pequena sala. Naquela sala havia 3 bolsas e um bilhete no chão. Uma das bolsas tem $1 milhão e as outras estão vazias. Você só pode abrir uma bolsa, então pense com cuidado. Ela também percebeu que havia uma mensagem em cada bolsa. Na primeira estava escrito: "O dinheiro não está aqui". A mensagem da segunda bolsa era: "O dinheiro não está aqui". E a mensagem da terceira bolsa dizia: "O dinheiro está na segunda bolsa". Se apenas uma mensagem é verdadeira, em qual bolsa está o dinheiro? O dinheiro não pode estar na segunda nem na terceira bolsa. Se estivesse, então as 2 mensagens seriam verdadeiras. Isso significa que está na primeira bolsa. Quando você procura por algo, sempre encontra no último lugar onde estava procurando. Por que isso?
é sempre o último lugar onde você procura, porque depois disso não há necessidade de continuar a busca. Um casal saiu de férias e pediu ao vizinho que cuidasse da casa deles. Quando eles voltaram, a esposa descobriu que havia perdido todas as joias caras dela. E isso aconteceu por causa de uma falha de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não tinha sido roubada. O vizinho era uma pessoa honesta. As joias desapareceram por acidente. O que aconteceu? O Douglas, ele é hóspede do hotel, então como poderia estar em casa dormindo? A Bruna estava preparando o jantar na cozinha quando ouviu um vidro se quebrando. Ela correu para a sala e viu a janela quebrada. Alguém havia atirado uma pedra que agora estava no meio da sala. Ela chamou a polícia, mas eles não conseguiram descobrir quem era o culpado. No dia seguinte, quando a Bruna voltou do trabalho, viu algo em seu capacho. Era um bilhete. Albuquerque era o sobrenome dos vizinhos da Bruna. Tinha 3 adolescentes naquela família: Gentil, Rui e Natália. Qual deles quebrou a janela? Foi o Gentil. Veja o que o bilhete diz. O Bruno era dono de uma grande loja que vendia itens caros de grife. Recentemente, houve vários roubos lá. O homem pediu ao seu amigo Gabriel, que era detetive da polícia, que verificasse o que estava acontecendo. Gabriel ficou 2 horas na loja. Ao sair, ele sabia quem era o ladrão e quem era o culpado por esses crimes. O ladrão era o próprio detetive. Ele facilmente roubou óculos de sol caros para provar que a segurança da loja era muito ruim. Essa é a razão de tantos roubos. Uma dessas jovens tem cachorro. Você sabe dizer qual? É a garota da esquerda. O cachorro rasgou o tênis dela. Quando a Ana entrou no escritório, percebeu que sua colega Emília estava muito chateada. Era apenas o início da jornada de trabalho, mas alguém já tinha roubado a bolsa dela. Somente quem trabalhava na empresa podia entrar no escritório. A Ana então começou sua própria investigação. A Janice, que trabalha com TI, disse que estava consertando o computador de alguém. Joana, a secretária, respondeu que estava ao telefone com alguns clientes. Jaime, o gerente de vendas, disse: "Eu estive em uma reunião de 3 horas, estou exausto." A Ana soube imediatamente quem havia levado a bolsa. Você consegue descobrir? Foi o Jaime. A jornada de trabalho tinha acabado de começar. Como ele poderia ter estado em uma reunião tão longa? Existem 2 cidades próximas uma da outra. As pessoas que falam a verdade vivem em uma delas. Os mentirosos vivem na outra. Os habitantes das cidades costumam se visitar. Que pergunta você deve fazer a um pedestre para descobrir em qual cidade você está? Pergunte: você é visitante aqui? Se a resposta for sim, você está na cidade dos mentirosos. Se a resposta for não, você está na cidade das pessoas honestas. Quando está chovendo, o gato fica na sala ou no porão. Quando o gato está na sala, o rato fica na toca e o queijo na geladeira. Se o queijo estiver na mesa e o gato no porão, o rato está na sala. No momento, está chovendo e o queijo está na mesa. Onde estão o gato e o rato? O gato pode estar em 2 locais, na sala ou no porão. Mas no momento, o gato não pode estar na sala, porque o queijo não está na geladeira e sim na mesa. Isso significa que o gato está no porão, e como o queijo está na mesa e o gato no porão, o rato deve estar na sala. Doris estava indo para o trabalho. Ao passar por um beco escuro, ouviu um grito alto. A mulher se aproximou um pouco para verificar. Alguém estava gritando: "Socorro! Alguém me ajuda!" Mas assim que a Doris viu o beco, ela imediatamente chamou a polícia e fugiu. Por quê?
Eu sei que você quer dar uma sacudida no seu cérebro, e também sei a maneira perfeita de fazer isso. Prepare-se para uma nova seleção de enigmas complicados. Um homem tinha um livro que valia $50 mil. Só existiam 2 livros como esse. Ele jogou o livro na fornalha, reduzindo-o a uma pilha de fuligem. Por que ele fez isso? Ele destruiu o livro porque tinha as 2 cópias. Depois de destruir um dos exemplares, restou apenas um, portanto, seu valor aumentou imediatamente. Os filhos do Sr. Fonseca encontraram seu pai inconsciente no chão de seu escritório. Eles imediatamente ligaram para o amigo do pai, o detetive Schmidt. O detetive sabia que o Sr. Fonseca era extremamente rico. Seus filhos iriam herdar muito dinheiro, mas um deles devia estar precisando de grana com urgência. Schmidt interrogou cada um dos irmãos separadamente. Davi, o mais velho, disse: "Vim alimentar os peixes e meu pai ainda estava bem." Marcos disse que tinha vindo para discutir seus planos de negócios e que seu pai havia lhe dado um ótimo conselho. E Lucas, o irmão mais novo, disse: "Entrei no escritório do meu pai porque precisava de um favor. Queria pegar o carro dele para impressionar a garota de quem gosto." O detetive Schmidt percebeu imediatamente quem estava mentindo. E você? O Davi. Ele disse que tinha vindo alimentar os peixes, e de fato há um aquário no escritório, mas não há peixes nele. Sarah e Liam têm um filho chamado Oliver. No sábado, o casal saiu para jantar e deixou o Oliver em casa. Quando voltaram, o menino não estava em lugar nenhum. Os pais, ansiosos, chamaram a polícia. Um detetive chegou e interrogou todos na casa. A babá disse que estava arrumando a mochila escolar do Oliver para o dia seguinte. A empregada disse que havia passado a tarde toda limpando a cozinha. E o cozinheiro disse que estava preparando a comida para o dia seguinte, que estava ouvindo música e não ouviu nada. A polícia soube imediatamente quem estava mentindo. E você? A babá. Crianças não vão à escola aos domingos, portanto, o Oliver não precisava arrumar sua mochila escolar. O detetive Adams foi chamado no Museu de Música Moderna porque alguém havia roubado sapatos lendários que pertenceram a Elvis Presley. Um guarda do museu disse ao detetive que eles haviam analisado as imagens das câmeras de segurança e descobriram que todos os visitantes haviam entrado e saído de mãos vazias. E os sapatos eram muito volumosos para serem colocados em um bolso ou sob uma camiseta. O detetive Adams examinou as imagens e disse que sabia quem havia roubado os sapatos. Você já descobriu? Foi o cara ruivo. Quando ele entrou na exposição, era mais baixo do que os outros visitantes, mas quando estava saindo, ele era tão alto quanto os outros. Ele deve estar usando os sapatos de salto alto do Elvis. Vamos verificar se você está atento. Dê uma olhada nesta imagem e tente descobrir o que está errado aqui. Essa professora é muito suspeita. Ela não tem reflexo no espelho. E quanto a estas pessoas, o que elas estão fazendo de errado? Está vendo a máquina de café ao fundo? A xícara está colocada incorretamente e o café está derramando. Uma bruxa era dona de um campo que tinha muitas minas de ouro. Ela contratava uma pessoa de cada vez para extrair o ouro para ela. Ela prometia 10% do que a pessoa extraísse em um dia, e ela teria de lhe dar o restante. Mas como a bruxa era cega, ela tinha 3 sacos mágicos que falavam. Eles informavam a quantidade de ouro que continham a cada dia, e era assim que ela descobria se os trabalhadores estavam trapaceando. Ao conseguir o emprego, cada pessoa concordava que, se não fosse honesta, seria transformada em pedra. Ao redor das minas da bruxa havia muitas estátuas de pedra. Certa vez, um homem chamado Logan aceitou o trabalho. A bruxa lhe prometeu: "Se eu o acusar injustamente de trapaça, serei transformada em pedra." Certa noite, Logan ouviu os sacos conversando com a bruxa. Na noite seguinte, ele entregou um pouco de ouro e ficou com 1,6 kg para si.
Mais tarde, a bruxa conversou com seus sacos. O primeiro saco disse que tinha 16 quilos naquele dia. O segundo disse que tinha 5 quilos. O terceiro disse que tinha 2 quilos. A bruxa confrontou Logan. "Você acha que pode me enganar? Agora você vai se transformar em pedra", gritou ela. Um segundo depois, a bruxa se transformou em uma estátua de pedra. Como Logan a enganou? Logan colocou 2 quilos de ouro no saco número 1, 3 quilos no saco número 2 e 11 quilos no terceiro saco. Em seguida, ele colocou o saco número 2 no saco número 3 e o número 1 no saco número 2. Cada um dos sacos sentiu apenas o peso do ouro que estava sobre ele. Assim, eles inadvertidamente transmitiram a mensagem de que 23 quilos de ouro haviam sido extraídos. 2 carros estão dirigindo pela cidade. Ambos começaram sua viagem ao mesmo tempo. O carro verde está se movendo a uma velocidade de 30 km por hora. O carro amarelo é mais rápido, sua velocidade é de 50 km por hora. E ainda assim, em um determinado momento, o carro verde cruza com o amarelo. Como isso é possível? Os carros estão viajando em direções opostas. Lauro ligou para a polícia porque tinha algumas preocupações com seu amigo Bruno. Ele disse: "O Bruno voltou recentemente do Brasil e tem se comportado de forma estranha desde então. Acabei de receber um telefonema estranho dele. Acho que seria melhor se vocês viessem comigo." Quando os policiais vieram pegá-lo, Lauro lhes deu o endereço. Ele explicou que ainda não havia estado lá. O Bruno alugara o local logo depois de voltar de sua viagem. Quando chegaram à casa, viram uma bagunça. Havia tinta derramada no chão e um policial acidentalmente pisou nela. O Lauro percebeu e disse: "Que azar, deixa eu te levar até o banheiro." Depois disso, ele foi imediatamente preso. Por quê? O Lauro havia dito que nunca tinha estado na nova casa do Bruno. Então, como ele sabia onde ficava o banheiro? A mãe do João se irritou com o rapaz e o trancou em seu quarto. Mas ela não foi cruel, deixou ao filho uma chance de sair de lá. Para isso, ele precisava encontrar a resposta para este enigma. "Me vire de lado e eu sou tudo. Me corte ao meio e não serei nada. O que eu sou? Você pode ajudar o cara a escapar?" A resposta é o número 8. De lado, ele é o infinito, mas corte-o ao meio e você obterá 2 zeros. É um número inteiro de 5 dígitos. Ele é lido da mesma forma para frente, para trás e de cabeça para baixo. Seu segundo dígito é a metade do terceiro. O quinto dígito é o produto do primeiro e do segundo. E a soma de todos os dígitos é 10. Que número é esse? É 10.801. Eric se perdeu em um museu. Enquanto ele tentava encontrar uma saída, ficou muito tarde. Todas as portas já haviam sido fechadas. Finalmente, o cara viu 3 escadas. A primeira estava toda coberta de urtigas bizarras com folhas afiadas e longos espinhos. A segunda tinha flores gigantes e fétidas com um cheiro quase impossível de suportar. E a terceira escada era uma selva intransponível de cactos. Qual escada o Eric deve escolher? Ele deve optar pela segunda escada. Embora as flores sejam nojentas, elas são relativamente inofensivas. Quando você soma 5 a 6, obtém 11, mas quando você somar 6 a 7, obterá 1. Como isso é possível? Isso é possível quando se está olhando para um relógio. Uma moeda é colocada em uma garrafa vazia. Em seguida, essa garrafa é tampada com uma rolha. Como você pode remover a moeda sem quebrar a garrafa? A Júlia e o João moram nos Estados Unidos. Um dia, o João sai em uma viagem de negócios para a Europa. A Júlia sente muito a falta dele, então liga para ele. Ela pede ao João que tire uma selfie e envie para ela. Ele concorda. A Júlia fica furiosa assim que vê a foto. "Você é um mentiroso!" Como ela descobriu isso?
A Europa e os Estados Unidos estão em fusos horários diferentes, mas na foto do João é meio-dia. Esse é o horário de onde a Júlia está. Ele nunca deixou o país. Você consegue encontrar um zumbi nesta imagem? Aqui. E nesta estação de esqui, você consegue identificar algum zumbi aqui? Olá! E agora vamos ver se você consegue encontrar um zumbi neste parque de diversões. Ele está se escondendo aqui. O maior banco da cidade foi assaltado na noite passada. A polícia local investiga o caso, encontra 2 suspeitos e vai revistar suas casas. O policial vê uma pista e descobre quem é o criminoso. O que entregou o bandido? Vamos dar uma olhada nas paredes. Ambas as casas têm o mesmo quadro, mas este está pendurado de cabeça para baixo. Provavelmente tem um esconderijo atrás dele. Pego no flagra. Uma professora tem 21 lápis de cor, 7 vermelhos, 7 amarelos e 7 azuis. Ela precisa dividi-los em 2 pilhas, de modo que uma tenha 3 vezes menos lápis vermelhos do que a segunda. E a segunda pilha deve ter 2 vezes menos lápis amarelos em comparação com a primeira. Quantas canetas azuis ficariam em cada pilha? Nenhuma. A professora tinha 21 lápis, não canetas. Você consegue reorganizar esses gizes de cera de modo a formar 4 triângulos? Para resolver esse mistério, você precisa pensar fora da caixa. Aqui está a resposta correta. Vamos deixar essa tarefa um pouco mais difícil. Você consegue remover apenas 2 gizes de cera para formar 2 quadrados? Pronto para ver o resultado? Aqui está. A Daniela vai a um supermercado e percebe algo estranho. 2 dessas mulheres estão grávidas, mas uma delas acabou de roubar uma melancia. Você consegue adivinhar quem? É a de trás. Ela está usando salto alto. Uma grávida não usaria isso para ir ao supermercado. Hoje é o aniversário de Cássia. Ela leva um bolo para o trabalho para comemorar com seus colegas, Estevão, Gabriela e Rosa. A Cássia abre o bolo na cozinha do escritório. De repente, sua avó liga e ela sai para falar com ela. Depois de um tempo, a Cássia retorna e encontra seu precioso bolo de aniversário no chão. Ela questiona todos. O Estevão diz: "Eu estava enviando um e-mail importante, então não olhei para a cozinha. Mas acho que foi a Gabriela. Ela só está fingindo ser sua amiga." A Gabriela diz: "Fui ao banheiro lavar as mãos. Quando voltei, o bolo já estava no chão." E a Rosa diz: "Não sei o que aconteceu. Fui até o lado oposto da sala para ligar a cafeteira. Fiz cappuccino para todos." Quem está mentindo? A máquina de café está desligada e todas as canecas estão vazias. Portanto, a Rosa está mentindo. Ela estava ocupada fazendo outra coisa enquanto a Cássia havia saído. O detetive Belo está almoçando em sua lanchonete favorita. Ele olha pela janela e vê sua vizinha Ângela correndo para casa. Os dois moram ao lado da lanchonete. De repente, a Ângela volta correndo e se aproxima do detetive. "Por favor, me ajude! Meu apartamento foi roubado enquanto eu estava fora. Eu não toquei em nada, simplesmente corri para cá imediatamente te procurando." O detetive Belo confere a cena do crime. Ele olha em volta e diz: "Pare de brincar, Ângela. Não houve roubo algum." Como ele soube? Dê uma olhada neste guarda-chuva. A Ângela o estava carregando quando estava correndo para casa, mas ela disse ao detetive que não tocou em nada na cena do crime. Ela apenas jogou suas coisas pelo quarto para que parecesse um roubo.
Dê uma olhada neste grupo de pessoas extravagantes. Uma delas é um vampiro de verdade. Você consegue adivinhar quem? O segundo cara. O primeiro está tendo dificuldades para beber essa bebida avermelhada. A garota está apenas usando uma fantasia de cosplay. E o cara da direita está tirando uma selfie, o que significa que ele aparece na câmera. Portanto, ele é um ser humano. O Jefferson liga para a polícia de manhã cedo. Meu vizinho e eu tivemos uma briga ontem à noite. Quando eu estava pronto para ir para a cama, vi ele parado na frente do meu carro. De manhã, saí para dirigir até o trabalho e vi isso. Meu carro é um tanto velho, mas ele tem que pagar uma indenização pelos danos mesmo assim. O policial questiona o vizinho do Jefferson. Ele diz: O Jefferson é um pouco estranho. Está sempre procurando começar uma briga sem motivo. Eu não toquei no carro, dormi a noite toda. O policial examina o carro e imediatamente percebe qual dos vizinhos está mentindo. Quem derrubou a árvore? Você consegue adivinhar? O Jefferson. Ele cortou a árvore com este machado e depois tentou colocar a culpa no vizinho para arrancar dinheiro dele. O Michel é um astronauta. Sua equipe é formada por 2 outras pessoas. Eles são gêmeos, Roberto e Bebeto. Eles vão a Marte por 1 mês para estudar as formas de vida locais. O tempo passa rápido e hoje eles precisam retornar à Terra. O Michel vai cumprimentar sua pequena equipe, mas encontra 6 pessoas idênticas na nave espacial. Ele percebe que os marcianos podem assumir qualquer forma. Quem ele deve levar de volta à Terra? Este astronauta tem 3 dedos. A cor do cabelo desse cara é diferente. Esse impostor se esqueceu de colocar orelhas humanas. E esse cara tem uma cor de olhos diferentes. Então, os verdadeiros Roberto e Bebeto estão aqui. O que há de errado aqui? O goleiro está segurando uma raquete de tênis. Além disso, por que eles precisam de 2 discos de hóquei? A Sheila baixa um aplicativo de namoro na esperança de encontrar um novo amor. Ela gosta de 3 garotos. Eles começam a conversar e compartilham algumas selfies. Todos os 3 garotos afirmam ser solteiro e morar sozinho. Mas apenas um deles está dizendo a verdade. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara enviou a Sheila uma selfie do banheiro dele. Ele está usando um roupão, mas há outro roupão de seda pendurado no fundo. É rosa e pequeno. Por que ele precisaria disso se mora sozinho? E o segundo cara, obviamente, gosta de joias. Ele está usando um anel em cada dedo, incluindo o anelar. Portanto, ele provavelmente é casado. Apenas o terceiro está dizendo a verdade, e a Sheila deveria dar uma chance a ele. Um perigoso criminoso foge da prisão. A polícia está procurando por ele, e a trilha os leva a um pequeno vilarejo. Eles interrogam os habitantes locais e verificam os campos. Logo vem um fazendeiro em um campo de milho. O detetive lhe pergunta se ele viu algum estranho suspeito por perto. Desculpe, não prestei atenção ao que acontecia ao meu redor. Eu estava muito ocupado cuidando do meu milho. Logo vai escurecer e preciso fazer a colheita o mais rápido possível. O detetive imediatamente descobre que esse cara é o criminoso fugitivo que eles estão procurando. Como? O milho não é colhido dessa forma, portanto, ele não pode ser um fazendeiro de verdade. Você consegue identificar algum detalhe estranho aqui? O telefone está desconectado e o laptop não tem teclado. Você consegue identificar algo estranho aqui? Dê uma olhada nesse cara. Seu estilo de pesca é bem estranho. E quanto a essa cena, o que eles estão fazendo de errado? Esta senhora está com patins de gelo na calçada. O Museu de Arte Moderna da cidade acaba de ser roubado.
Uma pintura de valor inestimável do artista de primeira linha Floyd B. desapareceu durante a noite. O gerente chamou o detetive Prestes para ajudar. Assim que chegou ao museu, ele pediu para ver as imagens de segurança da noite anterior. Logo, identificou 3 indivíduos suspeitos olhando para a pintura por mais tempo do que o normal. A primeira pessoa, vestindo uma jaqueta azul, chegou pela entrada principal do museu. A câmera de segurança flagrou olhando para a pintura de vários ângulos, como se a estivesse medindo. A segunda pessoa, usando um boné vermelho, deixou o museu pela saída lateral, o que é bastante suspeito. E a última, que usava uma máscara preta, passou um longo tempo olhando para o teto, tentando identificar onde estavam localizadas as câmeras de segurança. Dê uma olhada na filmagem. Você consegue adivinhar quem é o provável ladrão? É a última pessoa. Quero dizer, o cara estava usando uma máscara e passou horas tentando identificar as câmeras de segurança. Depois disso, não havia mais filmagens, o que provavelmente significa que ele conseguiu sair do museu com a pintura. A Samantha e a Joanna estavam presas na fila de segurança do aeroporto de Blue Ridge. Um guarda achou as 2 suspeitas e pediu que elas esperassem enquanto ele analisava as imagens de raio-x. Dê uma olhada nas 2 mulheres. Quem você acha que está realmente escondendo algo? Bem, a Samantha parece inquieta, mas provavelmente só quer ir ao banheiro ou algo assim. Agora, a Joanna está definitivamente escondendo algo sob a camiseta. Se ela realmente estivesse grávida, teria usado a fila preferencial. E veja o quanto ela está suando. Provavelmente está nervosa para ser pega. O escritório da detetive Sharon foi chamado para investigar uma série de arrombamentos misteriosos ocorridos em um bairro chique. Em cada cena de crime, o ladrão deixava as letras C, L, O, S e R grafitada em uma parede próxima. O primeiro local a ser roubado foi a cafeteria da Márcia. Depois, o próximo alvo do criminoso foi a livraria da cidade. Após uma semana, o ladrão havia deixado sua marca em uma clínica sofisticada de oftalmologia, um supermercado e um restaurante. A detetive Sharon demorou um pouco, mas logo entendeu que havia um padrão nos arrombamentos. E conseguiu até mesmo prever qual seria o próximo arrombamento. Você consegue descobrir o que era? Esse ladrão era muito esperto, com certeza. A assinatura dele correspondia à primeira letra de cada um dos locais em que ele entrava, ou seja, C, L, O, S e R. Como o último a ser roubado foi um restaurante, o próximo estabelecimento começaria com C, reiniciando o ciclo, muito provavelmente o centro comunitário do bairro. No Vale Ocidental há um belo reino antigo, conhecido como Pietra. Um dos símbolos mais preciosos da cidade é uma joia valiosa que sempre é exibida durante as festividades locais. Este ano, durante a última celebração, algo trágico aconteceu. A joia desapareceu. O rei ficou arrasado e furioso com o fato de um artefato tão antigo ter sido roubado. Ele logo chamou o investigador oficial do reino para ajudar a descobrir quem poderia ter levado a relíquia. O culpado teria de ser proclamado responsável pelo roubo na frente de todo o reino. Havia muitas pessoas na festa, mas o investigador reduziu os suspeitos a 4 pessoas. A Amélia disse que viu algo estranho após a apresentação do bardo. Ela viu que o Benjamin havia pegado a joia e a entregado para a Carol. Mas o Benjamin falou que não chegou perto da peça, pois estava trabalhando em uma das barracas durante a feira. A Carol respondeu que chegou perto da relíquia, mas que só admirou de perto. E o Daniel afirmou que podia jurar ter visto a Carol carregando a peça, mas não a viu pegá-la. Com base nos depoimentos, o investigador não teve dificuldade em descobrir quem era o culpado. Você também consegue? Foi a Carol. Quase todo mundo achava que ela estava envolvida no crime. Além disso, se você der um zoom na bolsa dela, verá algo pontiagudo. Parece mesmo uma joia, não é?
A única locadora de DVDs da cidade foi roubada ontem à noite. O proprietário da loja ligou para a delegacia de polícia para relatar o crime. O detetive quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Afinal, por que alguém roubaria um DVD quando há tantos canais de streaming hoje em dia? O cara pediu para ver a filmagem da câmera de segurança e identificou 3 suspeitos principais. A Sarah era uma mulher de meia idade e disse que ainda tinha um aparelho de DVD porque preferia assistir a filmes da maneira antiga, por isso alugava regularmente na loja. O Alex era um diretor de cinema recentemente aposentado e um de seus passatempos favoritos era ir à loja. Ele disse que não havia notado nada de estranho no dia anterior, exceto por um adolescente aleatório que entrou na loja. Era o David, que passava horas sozinho na locadora. E falou que estava fazendo uma pesquisa para a escola, mas jura que não pegou nada. Você pode dizer quem é o ladrão? É o David. As imagens de segurança o flagraram na sessão para maiores de 18 anos. Ele deve ter roubado o DVD pensando que o dono do estabelecimento não lhe venderia o filme. Há um museu antigo que exibe apenas artefatos egípcios antigos. Um dia, a Susana, uma estudante de antropologia, foi até lá para estudar um pouco da arte em exposição. Ela entrou em uma sala cheia de objetos como colares, pulseiras e brincos, e fotografou todos os detalhes que considerava importantes para sua pesquisa quando algo chamou sua atenção. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que era? Veja esses brincos. Eles parecem completamente falsos. Além disso, tem uma pequena etiqueta de preço anexada. Definitivamente, as joias originais não estavam lá. A garota relatou o crime ao gerente, que por sua vez informou imediatamente o segurança para abrir uma investigação. A Susana estava na lista inicial de suspeitos, mas depois que as imagens de segurança foram checadas, ela foi liberada. A investigação identificou 3 suspeitos principais: um dos guardas do museu, um dos alunos da escola de arqueologia e um visitante. Este disse que havia entrado no local apenas para uma visita rápida e falou que tinha visto os brincos, mas que estes lhe pareciam bastante originais. O segurança afirmou que não tinha visto nada de estranho nos últimos dias. Tudo estava como deveria estar. E o aluno falou que havia estudado o brinco em uma aula, mas nunca teve a chance de vê-lo antes de ser roubado. Em pouco tempo, o culpado foi identificado. Você consegue dizer quem foi? Foi o visitante. Quando o segurança foi investigar os suspeitos, ele nunca mencionou que o brinco original havia sido trocado por brincos falsos. O fato de o cara saber que havia uma versão original significa que foi o cara quem os trocou. Caramba! A Maya estava trabalhando em sua última obra de arte, que foi encomendada por uma galeria de luxo da cidade. De repente, todas as luzes de seu estúdio se apagaram e, como era noite, ela ficou completamente às escuras. Então ouviu o passo se aproximando da porta e, quando se deu conta, estava se sentindo tonta. A garota desmaiou e acordou em um quarto minúsculo que não tinha nada além de uma porta metálica. Ela tentou abrir, mas estava trancada. Foi quando percebeu que, ao lado da porta, havia um pequeno dispositivo no qual aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo dele estava um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou um pouco para Maya entender o significado. A garota leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir a senha. Você consegue adivinhar o que ela digitou no dispositivo? Veja como funciona. A Maya teve que digitar uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ler em voz alta foi a chave para resolver esse problema. Ufa! Erica wants to find her true love, so she's visiting a speed dating event.
She talks to 3 strangers. Each guy tells her some brief facts about himself. Victor says, "I'm an architect. I've recently built the largest skyscraper in this city, and now I want to settle down and find a beautiful wife." Jason says, "I run my own bakery chain. I've never had any serious relationships because I was too busy with my work." And Edgar says, "I recently got fired, but it's okay because my parents are billionaires. I'd like to find a soulmate to travel the world." Who should Erica choose? Take a closer look at Victor. His teeth are too sharp. He doesn't eat or drink anything, and he doesn't have any shadow. It's not safe to date a vampire. As for Jason, he clearly wore a wedding ring. There's a tan line on his ring finger. Therefore, he's a liar. That's why Erica should choose Edgar. After the event, Erica enters her favorite Indian restaurant near her apartment. She makes an order, puts her bag on one of the tables, and goes to the restroom. After a couple of minutes, she returns and finds out that someone had stolen her bag. The waiter says, "I saw someone with a neck tattoo running into the restaurant's second floor." Erica goes upstairs and finds 3 possible suspects. Can you spot the thief? This lady is the only one who has a big enough paper bag to hide Erica's bag, and there's also a wig inside her bag. The next day, Erica invites Edgar over for dinner. She has some candies in the kitchen. They look similar but have 3 different flavors, 3 orange, 2 strawberry, and 5 grape candies. Suddenly, the lights turn off in the entire building. Now the kitchen is completely dark. How many candies must Erica take out to make sure she has at least 1 candy of each flavor? To figure out the minimal number of candies, subtract 1 from the smallest number, and then add all the larger numbers to it, and you'll get 9. Today is Edgar and Erica's wedding day. Man, they move fast. In the morning, the bride is getting ready. First of all, she goes to the shower for 20 minutes. When she returns to her room, she finds out that someone had stained her wedding dress. Only the bridesmaids had access to this dress. So, Erica questions them. Lily says, "In the last 20 minutes, I was chatting with your mom in the living room. She can confirm my words." Rosie says, "I'm not proud of it, but I was in the kitchen secretly eating some snacks prepared for the wedding dinner." And Daisy says, "I've been dealing with a flower shop. They delivered the wrong flowers." Can you guess who stained the dress? It was Rosie. There's the same mud under her shoes. After landing, Edgar and Erica take a taxi and go to their hotel. Suddenly, they see a family of ducks crossing the road. Erica takes a picture, but unfortunately, it's unfocused. Can you count the exact number of ducks? Let's take a look at one duck at a time. We can see 2 beaks, so there's another duck behind the first one. And here we have 2 little ducks near the bigger one. And this duck is single. So far, the overall sum is 6. This guy is not a duck, it's a goose. But there's 1 more duck hiding behind him, and 3 more over here. So the overall number is 10. Erica and Edgar arrive at their hotel. 4 employees greet them in the lobby, but one of them is an imposter. Can you guess who? Take a look at the logo of this hotel. It's a lotus with 6 petals, but the logo on this lady's badge has a 5-petal lotus. Therefore, she's a fake employee. The hotel manager gives the guys a key to the best room for the newlyweds. They go to check out the room,
But when they see the interior, they immediately ask for another one. Why? There's a transparent lizard crawling along the curtains. This potted flower has teeth, and someone is clearly peeping at them through the eyes of this portrait on the wall.